Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, por gentileza, você que trouxe um exemplar da palavra do Senhor, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo é o de número 5. Versículo de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Quantos irmãos procuram o referido texto? Quero aqui tributar a Deus toda a minha gratidão. Gratidão ao Senhor por mais esta rica e tão preciosa oportunidade, poder retornar a esta casa, ser aqui mais uma vez tão bem recebido. Para nós é motivo de grande alegria. Agradecendo a Deus, estou agradecendo a toda a liderança desta igreja, a cada um dos vossos pastores, vossos líderes. Deus em Cristo continue vos abençoando poderosamente. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa. Cadê? Eu vi ela está aqui, a irmã Vanessa. Ela nem sempre consegue estar comigo, irmãos. Nossa correria é bem grande. E ela trabalha um dia sim, um dia não. Hoje caiu na folga dela. E ela está me dando a honra de estar junto comigo. A bênção de Deus. Eu orei, né, irmãos? Quem ora, Deus faz milagre, né? Sim, Vitor? É? Deus é bom em todo tempo, irmãos. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tome seu assento, por favor. Queridos, esta é uma das 4 cartas do apóstolo Paulo, chamadas da prisão. Paulo, ele recebe aqui a visita de 4 ilustres companheiros em sua casa essa que Paulo alugava para lhe servir de prisão domiciliar em Roma, enquanto o mesmo estava aguardando o seu julgamento. Cada um desses 4 saem de lá, portando uma joia, um tesouro muito precioso para as suas respectivas igrejas. Essa carta aos Efésios, ela é conduzida pelo discípulo de Paulo chamado Tíquico. É ele que é o portador desta carta. A carta aos Efésios é considerada como a coroa dos escritos paulinos. Alguns estudiosos dizem ser essa uma das cartas mais profundas que ele escreveu. Ela é de fato um poema de Cristo para a sua igreja, e ela fora escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, onde Paulo deveria ter aqui aproximadamente 52 anos de idade. O que mexe com o meu coração é que o apóstolo Paulo está aqui preso, nesta prisão domiciliar, porém, em nada ela o impedia de exercer o seu ministério. Pelo contrário,
Paulo estava exercendo mesmo aqui com total liberdade, ao ponto que nesse período de prisão em Roma, Paulo escreveu cartas. Paulo também pregou o evangelho aos soldados romanos, ao ponto que alguns chegam a dizer que a cada troca de soldados romanos, eles entravam como soldados romanos e saíam de lá transformados em soldados de Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo já está nos ensinando aqui a respeito da produtividade. Perceba, Paulo está preso, mas não está parado. Paulo está preso, mas não está acomodado. Paulo está preso, mas está trabalhando. Paulo está preso, mas está escrevendo carta. Paulo está preso, mas está pregando o evangelho. Paulo está dando uma lição muito importante para nós aqui essa noite. Independente da circunstância que você esteja inserido, você tem que produzir. Vou de novo. Paulo está dizendo: não permita que as prisões ou que os momentos adversos da sua trajetória de vida ministerial lhe impeçam de produzir. Está preso, mas está produzindo. Está preso, mas está pregando. Tem gente que livre não escreve nada. Tem gente que livre não gera conteúdo. Tem gente que livre não prega o evangelho. E Paulo está dizendo: eu preso estou produzindo. Eu preso não estou parado. Eu preso não estou acomodado. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não permita que as prisões da vida te façam parar de produzir. Produza, produza, produza. Produza, independente da circunstância que você esteja inserido. A cidade de Éfeso era aqui a capital romana da Ásia. Era a maior cidade, uma cidade portuária, onde ali entravam todos os recursos para todos os continentes. Éfeso é onde hoje fica a atual Turquia na Ásia. Em épocas de festividade, a cidade chegava a ter cerca de 1 milhão de pessoas. Ela tinha regularmente entre 250 a 400 mil habitantes. Uma cidade que já na sua época tinha encanamento de água e esgoto. A cidade de Éfeso, ela também tinha as suas avenidas calçadas com o mármore do Monte Faros. Uma cidade riquíssima. Uma cidade também mundialmente conhecida, até porque ali estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo da deusa Diana dos Efésios, também conhecida como Artemis para os gregos, conhecida como a deusa da fertilidade, da sensualidade. No seu templo, nós vamos perceber que era simplesmente gigantesco. O templo de Afrodite media aproximadamente 30 metros de largura, 127 metros de comprimento, 30 metros de pé direito de altura. E tinha nesse templo todo tipo de comércio, inclusive comércio de ídolos naquele templo. Segundo alguns estudiosos, no templo de Diana tinha cerca de 1 mês de festa. E enquanto eles estavam adorando a Diana, a deusa Diana dos Efésios, eles acreditavam que os deuses do Olimpo estavam naquele momento se relacionando. Nos dias de festa, no templo de Afrodite, tinha cerca de 800 a 900 prostitutas cultuais, que eram aqui as sacerdotisas de Afrodite. Essas mulheres ficavam expostas em vitrines e ali ficavam ao dispor dos viajantes, que chegavam até lá para ter relações com elas. Prônsulos, cônsulos, procônsulos, todos esses homens chegavam até o templo de Diana para se relacionarem com ela, com essas sacerdotisas. Eles acreditavam, querido, que a deusa Diana havia sido dada
por Júpiter, o deus maior da mitologia grega. Na verdade, foi um meteoro que caiu em Éfeso, e eles pegaram ali a pedra desse meteoro e esculpiram a imagem de uma mulher com muitos seios, e diziam que foi Júpiter que deu a eles essa deusa. Logo você percebe aqui que Paulo, quando chega em Éfeso, Paulo vai ter aqui experiências simplesmente extraordinárias. Paulo, quando chega em Éfeso, é o local onde ele mais vai passar tempo em suas viagens missionárias. Paulo vai ficar em Éfeso cerca de 3 anos. Só que Paulo, quando chega em Éfeso, uma cidade onde havia todo tipo de crendice, exorcistas de profissão, feitiçaria, magia negra, Paulo se depara com um grande desafio. Ora, o apóstolo Paulo tinha o desejo, o projeto de evangelizar toda a Ásia, lembrando, sem recursos financeiros, até porque a igreja de Jerusalém nessa época passava por um tempo de crise, de dificuldade, sem internet. Paulo chega em Éfeso e tudo que ele tem é apenas um mapa da cidade, fé e direção do Espírito de Deus, e uns 12 homens. Quantos homens? Quantos homens? 12 homens que conheciam apenas o batismo de João Batista. Só que Paulo, quando olha para isso, Paulo diz: é o suficiente, é o que eu preciso, é o que eu necessito. Paulo chega para eles e diz: por acaso vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Não, Paulo não chegou ali perguntando para eles quantos deles eram políticos, para ter facilidade para adentrar em alguns ambientes, para conseguir alguns favores. Não, Paulo não perguntou quantos deles eram ricos. Não, Paulo não perguntou quantas línguas eles falavam. Não, Paulo não perguntou quantos deles eram parentes do imperador. Tudo que Paulo pergunta é: vocês têm a presença do Espírito Santo? Paulo está dizendo: tudo isso é bom. Ter político aqui é bom. Ter parente do imperador é bom. Ter gente que tem boa condição financeira para nos ajudar é bom. Mas de nada vai adiantar se o Espírito Santo não estiver na vida de vocês. Não serve para esta obra, não serve para este projeto. Para esse projeto só podemos contar com quem tem a presença do Espírito. Tem alguém que está entendendo isso aqui? A resposta deles para Paulo é: nem sabíamos que existia esse tal Espírito Santo. É nesse momento que Paulo os rebatiza, agora em nome do Senhor Jesus. Paulo impõe as mãos sobre eles, e esses homens são batizados com o Espírito Santo. E assim que são batizados, já começam a profetizar. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. São só 12, mas é 12 cheio. É só 12, mas é 12 transbordando. É só 12, mas é 12 pingando azeite. É só 12, mas é 12 que profetiza. É só 12, mas é 12 que está cheio. Deixa eu dizer uma coisa para você: se precisar de 12, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Oh glória, oh glória, oh glória. Paulo está dizendo: já dá para a gente começar. Há uma grande obra em Éfeso. É 12. É 12 cheio. Paulo, quando chega em Éfeso, Paulo vai procurar, como lhe era de costume, uma sinagoga, aonde ele vai pregar o evangelho.
E é interessante porque por 3 meses Paulo prega nessa sinagoga. Porém, nem todos se agradavam da mensagem pregada por Paulo. A Bíblia nos informa que muitos ali começaram a falar mal do caminho, porque a mensagem do Evangelho não agrada. Nem todo mundo agrada-se da mensagem do Evangelho, porque o Evangelho verdadeiro é confronto, e as pessoas não estão dispostas a serem confrontadas. Mas se não há confronto, não há reflexão. Se não há reflexão, não há entendimento da miséria. Se não há entendimento da miséria, não há reconhecimento da necessidade da graça. Se não há reconhecimento da necessidade da graça, não há arrependimento. Se não há arrependimento, eu não quero esse Cristo, eu não quero esse Evangelho. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Vocês gostando ou não, eu continuo pregando. Vocês falando bem ou mal, eu continuo pregando. Eu não vou mudar a mensagem para agradar vocês. Eu não vou mudar, o Evangelho não muda. É a gente que se encaixa. Paulo aqui sai da sinagoga e agora vai passar por 2 anos a frequentar a escola de um certo tirano. Paulo vai fazer da escola de tirano o seu quartel-general. Acredita-se que Paulo usava essa escola para pregar o Evangelho e formar ali muitos evangelistas que saíram depois por toda a Ásia pregando o Evangelho, nos períodos vagos. Acredita-se que Paulo usava essa escola de tirano às 11 horas da manhã até às 16, ou seja, irmão, são 5 horas sentado para ouvir Paulo pregar. 5 horas aprendendo aos pés do apóstolo Paulo. 5 horas de mensagem sendo pregada. E tem gente que diz: eu estou disponível, Senhor, conta comigo para fazer a sua obra. Mas ainda é 8h49 e já está vendo a hora para ir embora. Não aguentou nem 20 minutos de mensagem, nem chegou, nem terminou a introdução da mensagem, ele já está dizendo: que hora que o culto vai acabar, que hora que o pastor vai orar logo, que hora que isso aqui termina. Não dá para contar com gente que não aguenta ouvir mensagem, não dá para contar com gente que não consegue sentar para ouvir a palavra. E tem um detalhe: antes deles se levantarem para sair pregar, espalhar o Evangelho de Cristo em Éfeso e nas cidades da Ásia, sabe o que eles fizeram? Sentaram para aprender, sentaram para receber instrução, sentaram para ser orientado, porque antes de levantar para falar, tem que aprender a sentar para ouvir. Quem não presta para sentar para ouvir, não serve para levantar para falar, não tem autoridade para falar, não tem. Esse é o processo: primeiro senta, depois levanta. Primeiro aprende, depois fala. Só que a minha geração, ela quer pular etapas, já percebeu? Não senta, mas quer falar. Não quer aprender, mas quer. Não, o processo não mudou. Senta, aprende, depois levanta e fala. Senta, aprende, depois levanta e fala. Senta, aprende, depois levanta. Quem está entendendo isso aqui? Está entendendo mesmo de verdade? Então você está entendendo o quê? A partir do momento que você se dispõe a sentar para ouvir, você não pode passar a vida toda sentado, a vida toda só ouvindo, só recebendo, só comendo e nunca libera nada. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te enchendo, mas depois lembra de levantar para falar. Depois lembra de levantar para pregar. Aí o texto é lindo, gente. Porque a Bíblia nos informa que Deus, quem? Pelas mãos de Paulo, realizava sinais, fazia milagres. Deus operava em Éfeso através de Paulo, de forma extraordinária. Ao ponto que até os lenços e aventais de Paulo eram levados para as pessoas, e elas eram curadas, eram libertas.
Eita! Para quem que servia esses lenços e aventais? Para quem não podia ir, porque para quem podia ir o lenço não serve. Vou de novo. O lenço só servia para quem não podia, não tinha condição de chegar, pastor. Mas para aquele que podia vir sentar para aprender, sentar para ouvir, sentar para... Está entendendo isso aqui? Esses o lenço não serve. Esse o avental não cura, não liberta. Sabe por quê? Porque isso era um meio de Deus atingir, alcançar quem não podia vir. Mas você que pode vir, não fica atrás de lenço, não fica atrás de avental. Para com essas mandingas gospel. Vem aqui, recebe aqui. Oh, glória! Estou sentindo graça de Deus. As pessoas eram libertas de espíritos malignos. Eu não sei como foi tua chegada aqui. A minha foi de baixa guerra, irmão. Deus assentou a mensagem no meu coração. E aí o negócio... Falei, estou entendendo, pode deixar. Nós vamos chegar, não sei que hora, mas vou chegar. E a mensagem nós vamos pregar. Aí eu chego aqui e o pastor está cantando, seja batizado agora. Eu falei, o inferno fecha as portas. Eu falei, oh, glória a Deus. Quando essas pessoas começaram a ser libertas em Éfeso, isso chamou a atenção de alguns exorcistas judeus, filhos de um sacerdote chamado Seva, o homem da túnica branca. Esses homens eram famosos em Éfeso, conhecidos lá. Só que como Deus está usando demais Paulo, eles pararam de ser procurados. Começaram a perder o prestígio. Porque agora o nome que é mais mencionado em Éfeso não é mais o deles, é o de Paulo. Então eles têm uma ideia. Qual a ideia deles é assim, já aprendi como é que faz. Vamos fazer como Paulo está fazendo, que a gente vai recuperar o prestígio. Como é que Paulo faz? Esse Paulo faz o seguinte, ele chega nas pessoas que estão endemoniadas, ele diz assim, em nome de Jesus, sai dele agora. Então é só a gente seguir o protocolo, é só a gente seguir a mesma ideia, é só fazer igual o Paulo está fazendo, Ctrl+C, Ctrl+V, é simples, vai dar tudo certo. Eles encontraram um homem endemoniado. Quantos homens endemoniados? Quantos? Eles eram em quantos? 7. Eles encontram Aí eles olham para esse homem, cheios de autoridade, dizem, em nome do Jesus, a qual Paulo prega, nós te ordenamos, sai dele agora. O demônio olhou e falou, sai não. Peraí, mas nós estamos fazendo conforme está aqui na descrição, não é igual Paulo faz, tem que sair. Não sai não. Como assim não sai? É o nome de Jesus. Nome de Jesus na boca de quem não tem Jesus na vida não serve. O nome de Jesus na boca de quem não crê em Jesus não funciona. O nome de Jesus na boca de desviado não dá, não funciona, esquece. O nome de Jesus na boca de quem não quer Jesus na vida não dá certo. Sabe o que aconteceu? Está no texto. Aquele homem endemoniado pegou os sete, deixou os 7 nu, expostos à vergonha, e tome pontapé e pancada. Porque quem quer usar o nome de Jesus para se promover, apanha de demônio. Quem quer usar o nome de Jesus para ter fama, apanha de demônio. Quem quer usar o nome de Jesus, mas não quer Jesus na vida, passa vergonha. Eu vou deixar você levantar essa mão aí e liberar uma palavra aí a Deus. Libere. Você está sentindo essa graça? Você está sentindo esta presença aqui? Oh, glória a Deus. Você é diferente dos filhos de Seva. Os filhos de Seva estão atrás de fama, estão atrás de prestígio e quer usar Jesus. Você não. Você não está preocupado com fama. Você não está preocupado com status. E você não quer usar Jesus. Você quer ser usado por Jesus. Deus vai te dar autoridade. Glória, glória, glória. Opa,
Alguém já está entendendo o que Deus está fazendo aqui? É noite de receber a autoridade. Recebe a autoridade aí. Recebe a autoridade da parte de Deus. Nele a cala, o açui. Emara sede como anacaio. Oh glória! Oh glória! Todo mundo na cidade ficou sabendo da surra. Sabe o que aconteceu? O povo falou bem assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os nossos livros de magia negra, vamos levar para a praça e vamos queimar, que esse negócio não serve, esse negócio não funciona, não é esse o caminho. Uremahasi de Comanaia. Eles levam para a praça, queimam aqueles livros, irmão, e o valor era altíssimo, 50 mil peças de prata somando aquilo dali. Sabe por quê? Porque eles entenderam, os demônios têm uma lista. Permita-me aqui conjecturar para que você entenda. Os demônios têm uma lista, irmão, porque aquele homem, quando chegou falando, sai no nome de Jesus, diz assim: olha, conheço bem Jesus, sei quem é Paulo, mas o nome de vocês não está na lista. Vocês não é para a gente respeitar. A gente não respeita. Eita, sabe qual o problema? É que tem gente que é famoso na terra, é conhecido na terra, mas o seu nome nunca foi mencionado no inferno. É por isso que quando você chega, a coisa muda. Por quê? Porque quando você chega, o inferno diz: ih, deu problema, esse está na lista, não dá para encarar, não dá. Oh glória! Sabe o que acontece? O inferno abre falência quando você chega cheio de autoridade. O inferno tem prejuízo, o inferno fecha as portas. Oh glória, oh glória, oh glória. O evangelho tem que gerar prejuízo para o inferno. O evangelho gera prejuízo para o inferno. Aonde o evangelho verdadeiro chega, demônio não fica, diabo não aguenta. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa noite? A batalha em Éfeso era muito grande, gente, ao ponto que Paulo propôs ir embora. Só que antes de Paulo ir embora, um grande alvoroço é formado, através de um homem chamado Demétrio, que era o ourives da cidade. Esse Demétrio era aquele que fazia os nichos de Diana. Mas como Paulo chegou com o evangelho, ninguém mais quer saber de nicho de Diana. Todo mundo quer saber do Cristo, que morreu, ressuscitou e breve voltará. E quando mexe no bolso é complicado, gente. A renda baixou. Demétrio está tendo prejuízo, então ele se levanta contra Paulo. E o negócio é feio, porque todo o povo da cidade por quase 2 horas começou a gritar: grande é a deusa Diana dos Efésios. Estudiosos chegam a dizer que quando o povo gritava, o chão chegava a tremer. Você está achando que Deus vai te usar e não vai ter levante? Sempre vai ter um Demétrio para querer fazer um alvoroço. E você diz: por que eu estou no meio disso? É porque você tem autoridade. Por que eu estou no meio disso? É só porque você pregou o evangelho. Por que eu estou no meio disso? É só porque você está fazendo a vontade de Deus. Por que eu estou passando por isso? É porque Deus está usando a tua vida de uma forma que o inferno está incomodado. Mas para cada Demétrio que se levanta, Deus sempre vai ter um escrivão da cidade para apaziguar a coisa. Fique tranquilo, Demétrio pode até gerar alvoroço, fazer o chão tremer, mas Deus sempre vai levantar alguém para apaziguar as coisas.
Todas as cidades, todas as igrejas da Ásia, elas foram oriundas do trabalho de Paulo em Éfeso. E quando nós chegamos aqui no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz algo que me chama a atenção. Paulo olha para esta igreja que ficou em Éfeso e diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo está dando essa ordem? E aqui vai apertar um pouco, gente. E aperta para todo mundo, fica tranquilo. Nós precisamos entender que havia um outro Deus, com D minúsculo, é claro, que era adorado em Éfeso. O nome desse Deus era Dionísio. Dionísio, ele era conhecido como o Deus da festa e do vinho. Havia, entre o mês de março e abril, uma festa de Ártemis, onde também se celebrava esse Deus chamado Dionísio. Ao ver como funcionava esse culto a Dionísio, essa adoração a Dionísio. Bom, para se adorar a Dionísio, cultuar Dionísio, ficava um diácono na porta do templo, servindo vinho. Servindo o quê? A fim de que aqueles que estavam ali para adorar Dionísio se embriagassem e assim entrassem em um êxtase espiritual. A crença deles era que quanto mais embriagado eles estivessem, mais possuído pelos espíritos eles seriam. Alguns chegam a dizer que havia até mesmo em Éfeso alguns poços que eles denominavam como poços de vômito. Esses homens, para serem muito possuídos pelos espíritos, eles bebiam, e quando não conseguiam beber mais, iam para esses poços forçar o vômito, para poder beber mais. Quem entende até aqui, diga amém. Paulo sente aqui a necessidade de alertar e despertar a igreja de Éfeso, o crente de Éfeso, a respeito do perigo da embriaguez. Haja vista que os crentes de Éfeso estavam vivendo debaixo dessa grande pressão imposta pela sociedade da época. Logo, Paulo quer manter a igreja no eixo. Paulo quer manter a igreja nos trilhos. Paulo quer manter o povo de Deus dentro do padrão de Deus. Paulo está dizendo: vocês não podem aderir à cultura de Éfeso. Vocês vivem em Éfeso, mas não vivem como quem é de Éfeso. Vou de novo. Paulo está dizendo para eles: ei, vocês não nasceram para serem adoradores de Dionísio e viver embriagado pelas ruas de Éfeso. Vocês foram comprados, lavados, olha aí, quem foi já vai levantando a mão, é coisa linda, e remidos pelo sangue do Cordeiro, para viver cheio do Espírito. Vem comigo aqui. Paulo está dizendo para ele: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tanto a embriaguez, pelo uso do vinho, quanto o viver cheio do Espírito, eles trazem uma mudança no comportamento da pessoa, sim ou não? A personalidade dela muda quando ela está bêbada, já percebeu? Tem gente que é tímido, calado, fala nada. Quando bebe, a língua parece que destrava, irmão, não para mais. Já percebeu?
Entenda isso aqui. Quando a pessoa está embriagada, ela fica totalmente desinibida. E ela acaba então mergulhando no efeito da bebida. Ela não se importa mais com o que os outros vão pensar acerca dela. Já percebeu? Talvez você está ouvindo eu falar isso, está dizendo assim: ixi, eu já passei por isso. Infelizmente somos dois. E falo isso sem prazer nenhum, porque tem gente que quando fala do mundo, parece que fala com saudade. Não, é para chorar mesmo, quando a gente lembra o tipo de vida que a gente levava. É para glorificar a Deus e agradecê-lo porque estamos aqui. Glória. A pessoa quando está embriagada, ela abandona-se aos efeitos da bebida. Porém o crente, cheio do Espírito, ele entrega a sua vida ao controle do Espírito de Deus. E a sua vida fica livre e desinibida para adorar o Deus Todo-Poderoso. Quando uma pessoa está bêbada, dizemos que ela está sob a influência do álcool, sim ou não? Mas quando um cristão está cheio do Espírito, ele está sob a influência do Espírito de Deus. Oh, glória! Na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez deprime o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder de avaliar as coisas. Mas aquele que vive cheio do Espírito, ele tem controle de si, pois domínio próprio é fruto do Espírito. O que o Espírito Santo faz é completamente o contrário. As pessoas que estão bêbadas, elas entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas, descontroladas, perdem o pudor, perdem a vergonha, eles fazem a família passar vergonha, eles fazem a família ir à lágrima, sentir dor, sentir pesar, viver um tempo de vergonha. Mas aquele que vive cheio do Espírito, ele honra a sua casa, ele honra seus pais, ele honra a sua família. Tem alguém que pode adorar a Deus por isso? Aldoir, tem algo que você não falou aí. O quê? Que quem vive embriagado, às vezes está se embriagando porque está procurando a solução dos seus problemas. Eu entendo. Mas a solução dos nossos problemas não estão, nunca estiveram e jamais estarão na embriaguez. A solução dos nossos problemas estão todas em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus. Tem alguém que está entendendo isso aqui, gente? Oh, glória! Pastor, eu estava lendo isso aqui, e a palavra usada por Paulo aqui, ela traz a ideia de desperdício. Isso mexeu comigo, porque Paulo está falando o seguinte: não é apenas o problema dos efeitos da embriaguez. O problema é que quando você decide se embriagar, mergulhar no culto a Dionísio, sair do padrão estabelecido por Deus, você está desperdiçando sua vida e o seu tempo. Aldoir, quem manda na minha vida sou eu. Pois é, exatamente isso que Paulo está dizendo. Toma cuidado, porque o desperdício de hoje será cobrado no amanhã. Então vai consciente. Quer ir? Vai, mas vai consciente. Vai ter que dar conta. Vai consciente, será cobrado. Paulo está dizendo, uma vida vazia do Espírito é uma vida que está sendo totalmente desperdiçada. Então bate na mão de alguém, para ele não cansar, o pregador já está quase terminando. Diga para ele, não desperdice a tua vida, não desperdice teu tempo. Seja cheio essa noite, seja cheio essa noite, seja cheio essa noite, seja cheio essa noite. Oh, glória! Permita-me rapidamente destacar aqui alguns verbos, destacar aqui algumas verdades. Escute isso.
Tem professor de português aqui hoje? Levante a mão para mim ver. Professor de português, tem alguém? Tem ou não? Se tivesse, ia falar melhor do que eu aqui. Muito melhor. Por quê? O verbo aqui utilizado por Paulo, ele está no imperativo. Enchei-vos. Enchei-vos. Imperativo, ele está exprimindo aqui um modo verbal, né? É o modo verbal que exprime a ordem. Então isso aqui é complicado, gente. Se é ordem, quem está dando essa ordem? Quem está dando essa ordem? Deus, através de quem? Então Paulo está dizendo assim, enchei-vos. 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 Paulo não está olhando para eles dizendo assim, olha, existe a possibilidade de vocês serem cheios. Pense bem. Você está afim de ser cheio? Se você estiver afim de ser cheio, olha, existe essa possibilidade, mas você pode pensar. Não, Paulo está dizendo assim, você não tem que pensar, você tem que ser. Porque se é ordem e essa ordem é de Deus, os irmãos concordam que é uma ordem divina? Ordem dada quando não é obedecida se torna o quê? Fala. Eu falei que ia ficar complicado. O que ela se torna? Desobediência, sim ou não? Desobediência é o quê? Pecado, sim ou não? Então diga para o teu irmão, toda vez que você vive vazio, você aplica para ele. Agora estreitou. Porque eu não estou aqui dizendo para você, dá para pensar se você quer. Eu estou dizendo, tem que ser. Não tem outro jeito, tem que ser. Oh, glória, tem alguém que está entendendo isso aqui. Glória. Só que tem um detalhe, gente. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele também está no plural, sim ou não? Então não é só para quem prega, não é só para quem canta, não é só para quem lidera, não é só para os pastores, não é só para quem toca, não é só para quem faz alguma coisa aqui, é para todo mundo, desde o menor até o maior, seja cheio, grande ou pequeno, seja cheio, rico ou pobre, seja cheio. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Ah, oh, glória a Deus! Só que isso aqui também está no presente. Enchei, enchei, enchei. Paulo está dizendo, não seja saudosista. Porque o que Deus fez lá atrás, na igreja primitiva, Ele pode e quer fazer hoje. Agora, já, nesse momento. Enchei-vos. É Paulo dizendo, ei, a mesma graça, o mesmo poder, a mesma unção, Deus quer liberar sobre vocês. Só que também está no presente contínuo, gente. Ou seja, Paulo está dizendo, você tem que ser cheio sempre, independente do ambiente. Cheio em casa, cheio na rua, cheio no trabalho, cheio na faculdade, cheio, 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 cheio. Entrou, tem alguém entrando cheio. Saiu, alguém saiu cheio. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Entra, oh glória! Enchei-vos. Também está na voz passiva. E se está na voz passiva, está deixando claro, não é obra humana. Não sou eu que me encho, é Ele que me enche. Aqui tem um problema. Aqui tem um problema, pergunte qual. Tem gente que diz assim, já que é Ele que me enche, eu estou aqui. Cruza o braço e diz, não sou eu que me encho mesmo. Por isso que eu gosto da tradução que diz assim, deixem-se ser cheios. Deixem-se ser cheios. Deixa eu te dar um exemplo, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Você é como... Sim ou não? Ok. Paulo está dizendo o seguinte, Deus quer que vocês vivam cheios. Só que quem enche é Deus. Logo, para você ser cheio,
você tem que deixar, porque não adianta ele querer derramar se você não tira a tampa, se você não deixa. Ele está dizendo, você precisa ser cheio, é ordem ser cheio, você tem que ser cheio. Agora, tirar a tampa não é comigo, tirar a tampa só você pode, tirar a tampa só você pode, tirar a tampa só você pode. Tem alguém essa noite que de verdade quer ser cheio? Então lá vai, arranca a tampa essa noite. Diga para Deus, Deus, eis-me aqui, enche-me essa noite, enche-me essa noite, enche-me essa noite. Era Paulo, diante do contexto daquela época, dizendo para eles, ei, igreja de Éfeso, só existe um meio, só existe uma forma, só existe uma maneira de vocês vencerem ao diabo, de vocês vencerem os demônios, de vocês vencerem o mundo, de vocês vencerem a sua própria carne. Como? Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. E vocês não vão permitir que o velho homem aflore na vida de vocês. Sejam cheios, e vocês não vão querer participar da festa de Dionísio. Sejam cheios, e vocês vão descobrir que prazer de verdade não é se embriagar com vinho em que há contenda, mas é se encher do Espírito de Deus. Sejam cheios, e vocês vão descobrir que não há nada melhor do que viver cheio da presença de Deus. Seja cheio, e o mundo não vai te corromper. Seja cheio, e o mundo não vai te conformar. Seja cheio, e as pressões dessa sociedade imunda você vai conseguir suportar. Você vai permanecer de pé, você vai permanecer firme. Seja cheio. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu quero rapidamente orar com você que quer ser cheio do Espírito Santo essa noite. Sai do teu lugar e vem correndo para cá. Principalmente você que, olha irmãos, escute o que eu vou te dizer. Principalmente você que não é batizado com o Espírito Santo. Eu pregando essa mensagem, você tinha que ser o primeiro a correr aqui para o altar. Primeiro. Eu me lembro que antigamente, principalmente manhã missionária. Lembra manhã missionária, pastor? Manhã missionária era um negócio tremendo. Porque quando chegava a hora do apelo, o pregador nem precisava fazer o apelo, nem mandava vir para frente. O povo já vinha tudo correndo. Eis-me aqui, me enche. Eu quero, eu preciso. Hoje você pergunta, mano, você é batizado com o Espírito Santo? Não. Quer ser batizado hoje? Pois é. Estou pensando, sabe? Olha, não, hoje não, deixa pro... Só que você vazio, você tá pé? Tá no texto, irmão. E aí briga com a Bíblia, tá? Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Se tem, vem correndo aqui para o altar para a gente orar. Porque Jesus batiza com o Espírito Santo ainda, tá? Ele ainda batiza. Tem alguém? Não há ninguém? Não há ninguém? Ah! Vem correndo, isso. Vem, pode vir. Vem. Tem mais alguém? Dá uma provocada no vizinho e diga para ele: você é batizado com o Espírito Santo mesmo? Passou o culto todo do meu lado, não vi nenhuma língua estranha tua, nada. Nada. Hã? Olha, eu tive um pastor, irmão, era complicado, hein? Ele falou assim: Aldoir, você é batizado com o Espírito Santo agora. O dia que você passar o dia inteiro sem se alegrar na presença dele, sem falar em língua, tem algum problema, vá orar, vá se fechar no quarto e vai ver o que está acontecendo. Porque não tem como passar um dia inteiro, irmão, sem falar em língua, sem se alegrar na presença dele. Oh glória, Aldoir, eu já sou batizado, mas eu não sei se eu sou cheio do Espírito Santo. Está no texto, vamos lá, vamos para o texto, vamos lá. Quem quer saber se está cheio ou não? Diga amém. Porque a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é só rodar, pular e aquela coisa. Não, isso é a forma que você extravasa, você se alegra na presença. E aí é com cada um, é de um jeito.
Agora, como saber se eu estou cheio? Vamos para o texto que a gente leu. Está aqui, ó. Para quem é cheio, olha só. Seja cheio do Espírito, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Eu gostei disso aqui, pastor. Porque quem está cheio do Espírito Santo, quando se reúne com outras pessoas, não tem fofoca, tem salmo. Não tem calúnia, tem salmo. Não tem... Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aldoir, não sei se eu estou cheio. Vamos lá. Quem está cheio tem hino. Quem está cheio tem cântico espiritual para liberar. Quem está cheio, irmão, olha aqui, está no texto, versículo 19. Quem está cheio louva ao Senhor no vosso coração. Quem está cheio canta. Quem está cheio louva. Quem está cheio adora. Quem está cheio dá graça. Quem está cheio, quem está entendendo isso aqui?